tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste sábado. A Igreja nos convida todos os sábados a alimentar em nossa vida a nossa espiritualidade com Maria. Ninguém melhor para nos ensinar a viver a nossa conexão conosco e com Deus do que Maria. É a serva por excelência. Por isso comece seu dia olhando para dentro de você mesma. Respire consciente e acolha em ti a presença de Deus. Toda vez que nós respiramos consciente, fazemos um pouquinho de meditação. Dentro de mim, eu encontro um outro eu que não sou eu. E este outro eu que não sou eu é Deus. Por isso, a beleza do silêncio, a beleza do estar conectado com os céus. Este céu que não é um espaço que está acima de mim. O céu é um lugar que está dentro de mim. Santa Teresa d'Ávila dizia: tenho muito medo daquele que busca Deus lá no céu. Tenho muito medo daquele que busca Deus lá no céu. Porque Deus não está lá no céu, lá fora. Deus está no céu, dentro de mim. Não é possível, dizia Santa Teresa d'Ávila, chegar no céu lá em cima, sem antes acessar o céu que está dentro de mim. Faça isto. Respire e acolha dentro de ti Deus. Ele te habita, Ele está em ti. Meditemos o texto do Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 10, versículos 13 ao 16. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, mais uma vez Jesus dirige o seu saber, o seu conhecimento aos discípulos. Pois Jesus precisa deixar claro para os seus discípulos quem eu sou. E aqui nós percebemos neste Evangelho de forma muito nítida e clara duas visões, duas maneiras de se relacionar com uma outra realidade, uma mesma realidade. A maneira dos discípulos e a maneira de Jesus. O foco aqui é a criança. O texto diz que as pessoas levavam ali as crianças para que Jesus as tocasse. A reação dos discípulos é afastar essas crianças, se aborrecerem com essas crianças, repreender, afastar estas crianças. Me entristece muito quando tenho notícia de colegas padres
que não consegue conviver com crianças, na missa, por exemplo. Que quando uma criança chora, o padre berra lá do altar e manda a mãe sair da igreja. É alguém que desconhece o Evangelho. É alguém que ainda não acessou a sensibilidade de Deus. A sensibilidade de Deus, o modelo desta sensibilidade está na criança. Se eu anuncio Jesus Cristo, se eu experimento este Deus a cada dia, a criança é parte inerente da minha missão. E a criança, pelo contrário, ela faz com que o ambiente se torne mais agradável. É mais do que necessário termos um olhar especial voltado para esta criança. Todos nós carregamos uma criança e, dependendo de como ela está, será a nossa manifestação no mundo. A nossa maneira de nos apresentar ao mundo é de acordo com o estado da minha criança. Se a minha criança for uma criança ferida, maltratada, ignorada, provavelmente eu vou ignorar as crianças. Eu vou me chatear quando tiver uma criança no mesmo espaço que eu. Eu vou me incomodar com qualquer chorinho de uma criança. Quando isso acontece, é um alarme que aciona para que eu preste atenção, porque a minha criança está precisando de cuidados. Cuide da sua criança. Às vezes, ela ficou lá atrás, abandonada, sem nenhum cuidado, sem nenhuma proteção. E é assim que eu me manifesto no mundo de hoje para as pessoas. Os discípulos de Jesus não queriam história com essas crianças. Claro, eles queriam proteger Jesus, mas ao mesmo tempo ignoram este grupo de pessoas. Por outro lado, nós temos aqui a reação, a atitude de Jesus com este mesmo público, com as crianças. E é totalmente diferente. Aquelas que eram empecilho, no caso dos discípulos, era uma pedra de tropeço no caminho deles, Jesus apresenta como sendo modelo para o reino do céu, para imitar Jesus, para contemplar Deus. Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. O reino de Deus é daqueles que se fazem crianças. Como é que a criança se comporta? Na naturalidade. A criança se entrega, a criança confia, a criança não alimenta desconfiança de nada, não tem segundas intenções. A criança perdoa com facilidade, abraçando o seu coleguinha. A criança não tem espaço para guardar rancor, raiva ou qualquer outro sentimento. Seu coração é dócil, afável, agradável. E claro, a criança, Jesus a apresenta como sendo ela modelo daqueles que almeja o céu. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entra nele. Sim, a condição para entrar no reino de Deus é ser como criança. Não é voltar à fase da criança, é ter as atitudes da criança. E especialmente estas atitudes do abandono a Deus, da confiança, e especialmente a atitude da inocência.
Infelizmente, vivemos em um mundo cada vez mais em que as pessoas desconfiam de tudo, não confiam mais em ninguém. A criança vive o estado da inocência. E é isto que nós precisamos: acolher para nós, abraçar de novo aquilo que perdemos. Acolha sua criança, trate sua criança. Se você é uma pessoa emburrada, ignorante, que grita com os outros, que guarda raiva, rancor, certamente assim é a sua criança. E por isso que você age desta maneira. Se eu quero me tratar, meus comportamentos e atitudes, comece a trabalhar primeiro sua criança, a tratar esta criança, que tudo vai mudar. Peçamos a Deus esta graça, para que olhemos com mais amor a nossa criança e cuidemos com zelo desta minha criança. E assim alcançaremos o reino dos céus. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.